Na sua essência, o jornalismo tem a missão de cobrar, fiscalizar, denunciar. Entre guerras, crises políticas e sanitárias, casos policiais, há quem se esforce para um jornalismo de pauta positiva. E é disso que a gente quer falar hoje. Vamos conversar com quem se esforça, com quem sabe fazer um jornalismo de soluções. E quem sabe se esforçar e produzir conteúdos positivos está comigo hoje no Fala Mercado. Eu tô falando de Renato Martins, jornalista e professor, e da Lourdes Nascimento, que é jornalista e assessora de imprensa. Nos seus devidos segmentos, eles fomentam e são entusiastas dessas informações, dessas notícias de alto impacto positivo. Sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitarem o nosso convite. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, Renato. Uma alegria estar aqui com o Renato, sobretudo aqui contigo, Márcia, nesse tema que é tão relevante, uma agenda que não pode ficar fora de nenhum debate. Verdade. Obrigado mais uma vez pelo convite, a coletiva. De volta, Márcia, né? de volta. Renato, para quem não sabe, se quiserem saber, dá uma busca aí um pouquinho atrás. Renato participou do nosso piloto do Fala Mercado. Piloto que foi pro ar, né? Que foi pro ar, que valeu, foi valendo. É o 0 que virou 1. Exatamente. Que legal, e como passou rápido, né? Impressionante quando tu fizesse o convite para mim, mas recém eu fui, já fazia um ano. Gente, já faz um ano e já temos mais de 50 episódios no ar. Que legal, bacana, parabéns aí pelo projeto. Obrigada. Que legal, muita gente legal. Gente, como vocês sabem, e como o nosso público sabe também, no Fala Mercado, o protagonismo é do mercado. Portanto, quem fala e quem conduz o programa são vocês. E eu vou começar, inclusive, perguntando o básico, que é o que a gente pode considerar, o que a gente pode conceituar como jornalismo de pauta positiva? Bom, se a Lourdes me permite, eu vou começar só por causa da minha experiência, né? Muita gente fala em jornalismo positivo e eu não gosto muito dessa expressão. Eu acho que a gente está muito mais por uma pauta positiva, trabalhar uma pauta positiva nas redações, no dia a dia, nos veículos de comunicação. E também, há um tempo atrás, se acrescentou a expressão do jornalismo de soluções, que eu acho, pessoalmente, uma expressão muito, muito, muito feliz. Porque, na verdade, o que o jornalismo positivo, da pauta positiva, quer é encontrar soluções para os problemas de uma sociedade. Então, quando a gente esmiuça algum determinado impasse, problema, barreira, obstáculo na sociedade, seja na saúde, segurança, educação, cidadania, enfim, até na cultura, a gente acaba também falando dos problemas. O jornalismo da pauta positiva, ele não é proibido que se fale de problemas. Ele não se esconde o problema. A única coisa é que ele foca também na solução, na discussão da solução. Depois de discutido o problema, ok, qual é a solução que nós vamos dar para isso? E é claro que ele não resolve todos os problemas, mas ele esmiuça, ele discute, ele ouve as pessoas. Ele joga a luz em um outro ângulo da mesma informação. Ele abre um espaço, né, em qualquer veículo de comunicação, seja imagem, seja som no rádio, seja texto na internet, nas publicações, nos impressos, para discutir essas possíveis soluções. E isso que não tem no jornalismo normal, porque o jornalismo normal normalmente atira o problema e cria uma manchete mais sensacionalista, né? Nada contra quem faz isso, e a gente faz isso há muitos anos, né? E tem muita gente consumindo isso, mas para mim o jornalismo não é só isso, o jornalismo é mais, portanto também é discutir soluções. É que eu acho que a gente tem essa premissa do jornalismo ter essa missão, essa obrigação de denunciar, fiscalizar, investigar. Exato. Então, assim, dar luz aos problemas, Tem o que também. está absolutamente correto, né? Tem. Mas, e eu quero ouvir agora o ponto de vista de quem, como a gente chama, jornalismo direto da fonte, né? Que é a assessoria de imprensa. Então, o produzir, o oferecer, o fomentar os veículos com essas pautas positivas. Sabe, Márcia, já foi muito mais difícil abrir os espaços nos veículos tradicionais com agendas positivas, por exemplo, de governos. Né? Durante muito tempo eu atuei tanto no governo do estado quanto em governos municipais, e havia até um ranço nas redações de que o que vinha de governos
era chapa branca, e tinha aquela coisa, não, é a política, porque a pessoa era política, enfim. Mas não, na verdade, a forceps foi conseguindo, houve muitas conquistas, Renato. Os veículos perceberam que muitas pautas, elas impactavam, e a maioria impactava na vida das pessoas, né? Mas a gente tinha que discutir muito, tinha que convencer muito editores, redatores, jornalistas, enfim, para comprarem uma pauta dessas, porque assim, no momento em que uma prefeitura disponibiliza um crédito a perder de vista para pessoas de baixíssima renda, para elas acessarem, vamos lá, uma vaga na escola, né? Se nenhum veículo de imprensa me permite colocar isso, como que as pessoas vão acessar esse serviço? Então, durante muito tempo, o que vinha, por mais agenda positiva que fosse, o que vinha das assessorias de imprensa, elas eram assim, ó, encaradas de uma forma muito refratária. Preconceituosa já, isso, né? Já avançou. A gente tem aí, inclusive, assim, institucionalizado em alguns veículos o espaço das boas notícias, o momento das boas notícias, mas quando tu percebe um governo aí que abre uma linha de crédito pro produtor do leite, que até dias atrás estava jogando leite fora, né? E aí, quando tu informa isso, tu acaba dando esperança para as pessoas, né? Então, a própria imprensa, o próprio mercado também tem que enxergar isso de forma que é um benefício para a população. E o jornalismo vai muito nisso, né? Aquilo que impacta na vida das pessoas, bom, isso é uma notícia para nós. Então, já foi muito pior, né? Nós éramos tidos como, lá vem o chato fulano de tal. Hoje, a percepção já é outra, graças a Deus. Mas a gente ainda tem que abrir caminhos. Existe uma retroalimentação hoje já mais bem aceita, né? Entre o jornalista de veículo e o jornalista de assessoria. E uma coisa que eu queria conversar com vocês um pouco, assim... a gente está saindo ou saiu, enfim, de últimos 2 anos muito difíceis, né? Com a crise sanitária, com a pandemia, e era difícil encontrar pautas positivas naquele momento tão sensível que o mundo inteiro viveu. Saímos fortalecidos, né? Ou boa parte da sociedade fortalecida com isso. Vocês entendem que o consumidor está mais sedento por pautas positivas depois de tudo isso que a gente passou nos últimos 2 anos? Eu vou falar da minha experiência. Primeiro, eu só queria complementar o que a Lourdes falou, que acho que houve um crescimento de ambas as partes. As assessorias de imprensa passaram a vender melhor as suas pautas. E saber que o jornalista não quer só a pauta chapa branca ou só falar bem do seu cliente, ela embala aquela notícia positiva do seu cliente de uma maneira que o jornalista já possa noticiar e ela não parecer somente uma propaganda, somente uma divulgação. Um texto adjetivado, como a gente chamava, o texto da assessoria, pega né? Um gancho, né? Pega um gancho eu faço assessoria de imprensa para um curso pré-vestibular. O Enem está aí, vou criar uma pauta em cima do Enem, tirar dúvidas e oferece isso para o jornalista, emplaca muito mais. Então, as assessorias se especializaram melhor nisso. E o jornalista, como disse a Lourdes, abriu a cabeça. Agora, queria dizer o seguinte, tem espaço para tudo. O que a gente faz, lá vem o Renato, chato da atitude positiva, só quer saber de notícia boa. Não é isso. Eu só faço notícia positiva. Eu faço a minha pauta de soluções, de jornalismo de soluções, no meu site, na minha plataforma. Tem espaço para todo mundo. Quem quiser continuar fazendo o sensacionalismo, o jornalismo policial, o sangue jorrando, como a gente diz, que aperta o jornal e sai o sangue, que isso é piada desde o tempo da faculdade, tem espaço para todo mundo. Nas tuas outras atuações como jornalista, tu também aborda todo tipo de informação. Exato. Faço muito isso. O que eu faço é temperar o meu dia a dia com um pouco de notícia boa, conforme eu já fiz. Né? Quando eu estava na Band, por exemplo, fiz um desafio aos 80 jornalistas da redação. Em vez de 10 notícias ruins, vamos dar uma boa por dia. E as outras 9, vocês estão liberados para dar todas aquelas que vocês gostariam de dar. Que chega a então entrou salivar. Entrou nessa gaveta que a Lourdes falou de ainda ter uma editoria especial. Como se fosse assim o Dia da Mulher, eu te dou um presentinho, te felicito, os outros 364. Então eu acho que a vitória... Talvez isso fosse uma fala mais de final, de fala mercado, mas a vitória estará com o dia em que a pauta positiva ela for encarada como uma outra qualquer e não tiver que ter um espaço especial. Mas respondendo rapidamente a tua pergunta, que é sobre
que é? Como saímos da pandemia? Na pandemia foi onde a gente mais cresceu. Na rede Atitude Positiva. Foi onde mais as pessoas precisavam de histórias de superação, de inovação, da busca da vacina, de testes. Você falou muito sobre ciência, né, Renato? Nós acho que mais de 60 lives. Foi onde a gente mais cresceu de audiência. Legal. Foi onde nós conseguimos fechar por telefone, por WhatsApp ou por live, conseguimos fechar negócios. Patrocinadores, eu não precisei fazer nenhuma reunião física. Né? Talvez uma que outra de máscara, que eu me lembro, assim, mas por 2 anos a gente respeitou muito isso, e os patrocinadores, os apoiadores, tem alguns que ficaram comigo até hoje, cresceram justamente, surgiram ali na pandemia. O que eu acho que a gente deve, sim, respondendo a pergunta, sim, o leitor, o internauta, ele está sabendo valorizar um pouco mais a notícia positiva, e aquilo faz um bem para ele. Aqui, ele vê que tem um conteúdo emocional, tem um resultado emocional, melhor dizendo. Nem que seja para deixar o dia dele um pouquinho melhor. Uma fração daquele dia. E que tem pesquisa científica sobre isso, tá? Claro. Tu ler notícias, consumir notícias positivas, eu vou chegar lá. melhora. Eu vou chegar lá. Não dá spoiler. Okay. Eu queria trazer a questão da saúde mental, porque hoje eu coordeno também a comunicação e marketing de uma rede de saúde com 5 hospitais, e lembro que no início da pandemia, quando tudo era inexplicável, nós não tínhamos ideia do que aconteceria amanhã, eu não esqueço que um vídeo foi feito num dos nossos hospitais do Vale do Taquari. É um hospital que tem um serviço de saúde mental, referência para todo o Vale do Taquari. E um dos psiquiatras, Dr. Rafael Moreno, eu recomendo, procurem Dr. Rafael Moreno, ele é sensacional. E nós estávamos no início da pandemia e ele disse, olha, nós vamos nos encontrar muito, ainda tem muita coisa para descobrir, mas eu já adianto para vocês que a segunda pandemia vai ser a da saúde mental. E o que aconteceu naqueles 2 anos é a prova disso. O Renato referiu pesquisas e, de fato, eu li uma que é muito recente, da Fiocruz, que foi feita junto com pesquisadores da Universidade Federal Fluminense. Eles pesquisaram estudantes. Gente, 45% dos estudantes estavam em ansiedade aguda, 12% com depressão, só aí já são 62%. 80% dos estudantes relataram uma total falta de concentração e falta de motivação. Então, vejam o tamanho disso. É o preço da pandemia. Por isso que as pessoas têm essa sede, sim, de consumir notícias que sejam construtivas, né? O jornalismo de soluções. Eu queria trazer um outro exemplo, que não foi... A pandemia, ela, digamos que radicalizou essa busca por pensamentos mais positivos, né, a partir de notícias positivas. Mas vocês vão lembrar de um episódio, 2013, a gente teve aquele ataque a bombas na Maratona de Boston. Lembram disso, né? Claro. A Universidade da Califórnia fez um estudo que eu achei fantástico. Eles pegaram 5.000 americanos. Uma parcela estava lá no local. Outra parcela assistiu pela TV. Eles dividiram em 3 grupos. Quem esteve lá, aqueles que não estiveram, mas foram expostos a 6 horas diárias de notícias sobre o ataque, e o terceiro grupo a 1 hora diária de notícias sobre o ataque. Resultado final: as pessoas que foram submetidas a 6 horas, elas adoeceram. Hipertensão arterial, colesterol, altos níveis de estresse. As que atingiram, as que ficaram assistindo por 1 hora, elas tinham 9 vezes menos probabilidades de desenvolver algum problema mental e físico por consequência. Ou seja, as notícias impactam muito para o bem e para o mal. Eu fiz uma experiência hoje, Márcia, até eu comecei a contar para o Renato, mas não deu tempo. Como nós tínhamos esse compromisso aqui, para falarmos, né, desse impacto, eu disse, eu não vou escutar notícia. Olha que para um jornalista, não escutar notícia. Fazer um jejum. Chega a dar uma palpitação, né? Desde de manhã, eu acordei e a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular. Quando fui pegar o celular, porque eu recebo clipagem, notificações, como todos nós, né? Mas para um jornalista, eu hoje não escutei. Eu fiquei escutando música. Eu vim para cá escutando música. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto leve.
eu não tenho nada de negativo para contar para vocês. Claro que eu sei da guerra lá, das atrocidades que estão acontecendo, mas hoje isso não me contaminou. Hoje eu estou me sentindo leve mesmo. Então, o impacto da notícia positiva, da notícia construtiva, tem uma psicóloga americana que ela pesquisa a psicologia positiva e ela demonstra o quanto a pessoa que consome notícia boa, e a notícia boa não é só de superação humana, né? Não é só isso que se trata, e o Renato fala com muita propriedade, mas a pessoa que consome, ela se enxerga como um agente que pode ajudar a transformar o mundo. E a propagar aquilo de bom. Exatamente, né? ao passo que quem fica ali naquele noticiário sanguinolento e que é a realidade, né? Essa que é uma pessoa... opção, né? É uma opção da pessoa, né? Também, ela passa a desacreditar nas pessoas. No ser humano, sem dúvida, sem dúvida. O sentimento de desalento é muito maior, né? Agora, duas coisas importantes, Márcia, que a Lourdes falou, lembrou. Isso não é novo. Essas pesquisas não são novas. Não é um modismo inventado pelo Renato Martins, pela Lourdes Nascimento. Não é isso. Não é uma onda nova. A psicologia positiva, que a Lourdes citou, estuda isso há mais de 50 anos. Começou nos anos 80, um viés da psicologia que queria tratar as pessoas antes que elas ficassem doentes. Então, trabalhava justamente com a emoção, sentimentos positivos. Não se falava ainda em jornalismo e tal, mas mais tarde começou a entrar essa questão de consumir conteúdos, né? E que ajudam justamente as pessoas a prevenir certas doenças. É óbvio, é uma coisa meio ululante saber que se tu consumir só livros, revistas, programas, videogames, programas de rádio, de guerra, músicas, nada contra a música, nada contra heavy metal, nada, mas assim, se tu fizer todo esse caldo, a tua mente vai acabar adoecendo. Com certeza. Né? Não quer dizer que tu vá fazer um atentado, pegar uma arma, não sei o que, blá, 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 mas tu poderá te deprimir, pode não acontecer também. Tem pessoas que não Nossa, mas aí não se tem impactam. bem Mas a blindado, grande né? maioria certamente terá algum mal. Uma ansiedade. Agora, essa semana não, acho que faz uns 15 dias, eu tive um exemplo em casa, assim. O meu pai é um cara, é um consumidor de notícias voraz, assim, voraz. Eu sou jornalista e ele que consome... Grande de Iraguaçu. Nossa, mas pensa numa pessoa muito, muito mesmo, assim, do mundo das notícias. E aí ele, claro, todo mundo, né, nós pais, mães, a gente sabe que depois que a paternidade e a maternidade chega, tudo que é referente à criança mexe num lugar diferente para nós, né? Exato. Mas no caso dele, que vive hoje a experiência de ser avô também, né, com 3 netos, é ainda mais aflorado, né? E aí ele começou a assistir Twitter, né, que é um mar de informações sobre as coisas da guerra em Israel, né? Israel e Hamas, muito envolvendo crianças. E aquilo foi fazendo mal para ele, foi fazendo mal. Ele foi sucumbindo naquele dia nele mesmo, assim, inclusive com momentos de emoção, de choro, de ficar mais introspectivo, porque ele estava ali com as crianças, inclusive. Então, assim, isso é muito real, isso não é moda, isso não é invenção, isso não é bonito de se mostrar. É realmente uma realidade o quanto nós somos diretamente impactados por notícias ruins ou não, né? Aliás, eu lembrei de uma coisa, quando a gente fala sobre assistir novela, né? Eu deixei de ser noveleira já faz algum tempo. Mas quando eu brinco, né? Não deixei de ser noveleira porque eu deixei de gostar, tá? É só porque eu não tenho mais maturidade pra ver novela, entendeu? Porque quando eu começo, eu quero ir até o final. Eu parei no Rock Santeiro. Tu parou bem antes de mim, então. Mas assim, toda vez que eu falo sobre alguém, né? Eu sou noveleiro. Mas o que tu gosta de novela? Porque eu adoro séries hoje, né? E a pessoa diz, porque eu não preciso pensar. Porque é o momento que eu quero desopilar. Então, assim, tem esse lugar de relaxar, de ouvir uma coisa mais leve, mais tranquila, mais ficção. O mesmo tem que valer para essa pauta positiva, né? Para essa notícia. E eu acho também interessante que a gente diferencie, assim, o jornalismo de soluções, desculpem, ele tem esse viés da agenda positiva, que não é apenas
mostrar histórias inspiradoras, né? Não é tornar as pessoas Isso. heróis, heroínas. Essa era a segunda coisa que eu queria falar, porque assim, Exato. é bom a gente tipificar, aproveitar que o Espaço Fala Mercado na coletiva para dizer o que é notícia boa, ou pelo menos o que a gente acha que é notícia boa. Porque se caiu muito no comum de achar que a notícia fofinha é a notícia positiva. A notícia da Dona Maria, que alimenta mais de 340 gatos todos os dias e faz uma vaquinha para conseguir ração. É lindo, é bacana, Também é uma história é legal, que importante, também tem que ser perfeito, contada. tem que ser Tem contada. seu espaço, Sim. tem que ser contada. E cada vez mais histórias de superação têm que ser realmente viralizadas, enfim. Mas não é só isso. O jornalismo da pauta positiva e de soluções, ele é um jornalismo maduro, como qualquer outro. É um jornalismo que busca notícias, como disse a Lourdes, construtivas, colaborativas, revolucionárias, né, que trazem invenções, por exemplo, científicas, inovações, né, pesquisas, novos medicamentos. A área da saúde tem muita notícia positiva. A área da educação tem muita coisa que não funciona, mas tem muita coisa que funciona. Exemplos. O jornalismo, trazer exemplos que dão certo, para mim, é uma inspiração para outros segmentos copiarem ou adaptarem as suas realidades e dar certo também. Então, na segurança, mas na segurança só tem tristeza. Só um pouquinho. A Lourdes foi assessora de imprensa da Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul. E ela sabe que naquele mar de lodo que tem todos os dias, tem alguma notícia para comemorar. Claro. Nós tivemos aí nos últimos dias o menor número de roubo de carros em 13 anos. Nós temos a queda dos feminicídios. E não precisa ser só a queda de crime. Não, tem toda a questão do investimento na segurança, né? Uma nova tecnologia. Do reconhecimento facial, desse controle um mais... mapeamento de periculosidade, entende, da cidade. Isso para o leitor, para o internauta, pode ser encarado como uma pauta positiva, uma solução de problemas. Exato. Vamos evitar eu acho que foi a Zero Hora que uma vez fez um mapeamento de pontos de ônibus perigosos na cidade. Isso é jornalismo positivo. Claro que né? sim. Isso é jornalismo da pauta positiva. Com certeza. Vou fazer uma brecha para lembrar que este programa é um oferecimento da Vero. A Vero tem taxa sob medida e máquina grátis. A Vero cabe no seu bolso. Vero é mais negócio. Peça a sua proposta. E esse episódio também é um oferecimento do Grupo RBS. Conheça nossas soluções e impulsione sua marca em gruporbs.com.br/negócios. Gente, há 10 anos a gente ouvia uma frase que ficou bem conhecida entre nós jornalistas, que dizia: fazer jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que seja publicado. 10 anos depois, como vocês veem essa frase? Márcia, o gestor, por óbvio, ele não gosta de ser criticado, mas ele lida com temas que são essenciais para a sociedade. E sensíveis, né? Então assim, não tem como nós querermos que a imprensa não cumpra o seu papel. É aquilo que nós falávamos há pouco. É necessário o jornalismo investigativo, fiscalizador. Ele gente, quanto na história a gente tem aí, caso Watergate, talvez tenha o primeiro assim que eu lembre, né, de muitos anos atrás, que se não fosse o trabalho de jornalistas, se não fosse o trabalho da imprensa, gente, olha o que se produz no mundo, né, de atrocidades, corrupção, enfim. Então, tem espaço para isso, sim. Agora, eu lembro de um jornalista que, sentado comigo e com um assessorado de governo, disse: se tem governo, eu sou contra. Não dá. É mais ou menos nessa vibe de 10 anos atrás, né? Não tem como. É o que o Renato disse. Quando eu era da Secretaria da Justiça e Segurança, a gente lidava com morte. Claro. O nosso dia a dia era motim, em presídio, era morte. Sem dúvida. Era uma coisa terrível. E lembro, eu quero trazer esse depoimento, que eu começava, vou usar a Zero Hora, que é pouco o Renato referiu, eu começava sempre de trás para frente, porque a editoria de polícia estava lá no final. Era o que eu consumia. E aquilo me trouxe, pessoal, me colocou num lugar onde eu achava aquilo natural. Eu lia, eu consumia todas aquelas notícias e para mim elas ficaram naturais. E é isso que o jornalismo, que o mercado não pode deixar acontecer. Então, assim, a gente tem que mostrar quando a coisa não está dando certo para exercer o papel do jornalismo de soluções. Não deu certo, sim, tem que publicar. A gente tem que buscar
estancar aquilo e buscar uma solução, né? Então, assim, não tem espaço. Hoje em dia, até o próprio assessor de imprensa não fica mais nesse lugar de não querer que seja publicado. Porque não pode, é para a sociedade, é para a mãe, para o filho dele, está todo mundo envolvido, né? E aí, quando eu saí da secretaria, eu nunca mais fui para aquele cantinho lá dos veículos, eu não conseguia mais. Então, eu penso, Renato, Márcia, depois do que se falou de pandemia, o mercado tem que se dar conta. Hoje, mais do que nunca, as pessoas necessitam de exemplos inspiradores, necessitam de histórias inspiradoras, necessitam saber o que está sendo feito de inovação para melhorar a questão da falta de água no interior. Enfim. Saber de alguma coisa que dá certo em algum lugar no mundo, né? Isso, mas é isso que o jornalismo tem que fazer para impactar na vida das pessoas. Então, assim, colocar o que alguém não quer que seja colocado, tem que ser colocado, né? E aí, como o Renato disse, as assessorias de imprensa também se profissionalizaram. Ligar para um colega de redação, por exemplo, olha só, não publica isso, meu chefe vai ficar mal. Isso não existe mais, né? Graças a Deus não existe mais, Márcia. Até existe. Mas é abominável. É abominável. Mas a tenteada é livre, Hoje né? é exceção, espero. É uma exceção, Essa frase que tu leste, Márcia, ela tem várias variações, né? Desculpa a repetição do termo, mas ela é atribuída, entre outras pessoas, ao Mino Carta, né? E o Mino disse que o jornalismo é o dever de publicar tudo aquilo que não querem que publique, o resto é publicidade. É publicidade. Então dá uma alfinetada na publicidade, né? Eu acho que realmente mudou muito, né? Não existe mais essa coisa da censura, de pedir cabeça, isso não tem mais, não existe mais no jornalismo, não tem mais lugar no jornalismo, pode ser que exista, né? Há quem tem. Aberto. Há quem tem. Mas assim, nós temos que deixar isso. Agora, tem outra máxima, por exemplo, que uma vez eu pude debater com o Ricardo Boechat, acho que é uma coisa que eu vou levar pro resto da vida. Nossa, saudoso gente, Ricardo Boechat. Que honra, né? Oportunidade. Ele disse numa palestra que nós trouxemos ele em Porto Alegre, eu estava com ele. Eu estava nessa palestra. Eu era, volta e meia, eu era o Cicerone, eu tinha uma honra de ser o Cicerone do Boechat. Eu ia na churrascaria, comia churrasco com ele. Se atirava para ser o Cicerone, né? Eu levava ele no aeroporto, trazia ele no aeroporto, então só histórias. Eu ficava calado. E aí ele disse numa palestra que tu foste, que a notícia é o avião que cai e não que decola. E eu no carro, depois indo para o aeroporto, eu tenho certeza, Boechat, mas olha só, aí não sei o que. E não chegamos a nenhuma conclusão, obviamente, ele continuou com a opinião dele. Mas depois eu fico pensando e vendo agora, quando decola um avião com os repatriados, os brasileiros, e volta para o Brasil, não é notícia? Poxa. Então, assim, é tudo questão de contexto. Com certeza. É tudo questão de entrar para dentro da notícia e verificar se aquilo tem uma validade para a sociedade, se aquilo tem um conteúdo que se transforme em resultado para as pessoas. E veja bem, o resultado pode ser um resultado prático, concreto, ou até uma emoção, que aí são os casos de superação, de inspiração, de exemplos que podem trazer para as pessoas determinadas emoções, melhorar a saúde mental, aí vem a música que a Lourdes ouviu, né, ou as coisas que a gente quer escolher para determinadas horas, determinados dias, um fim de semana inteiro, por que não, sabe, desopilar e tal, mas assim, não é fugir, não é se alienar, é não deixar de se informar. Mas eu acho que esse equilíbrio da saúde mental, ela ainda está sendo um teste para muita gente, né? Eu lembro, porque por tem exemplo, um bombardeio também, né? Exato. O teu pai pegou as crianças e a internet ela é muito cruel, porque uma coisa emenda na outra. E aí tu começa a passar, e criança. Era exatamente aí que eu queria chegar, porque eu lembro, eu vou lembrar de dois agora mais recentes. Melhor entrar naquele algoritmo do bebê gorducho, que aí a gente vai passando, vem um atrás do outro. Esses dias uma amiga minha falou, uma amiga minha disse: eu nem quero casar, mas esses dias passou por mim um vestido de noiva. Eu achei bonito, cliquei. Meu Deus! O Google tá achando que eu vou casar. Mas eu me lembro duas coberturas pra mim bem impactantes. Boate Kiss, obviamente, né? Até porque 10 anos depois a gente reviveu tudo aquilo no julgamento. E vai ter que reviver de novo, já que o julgamento foi anulado. E teve o acidente da Chapecoense. Sim. Que foi uma cobertura exaustiva de todos os canais. Muito e era coisa dos corpos chegando, e era coisa dos enterros coletivos,
e eram as entrevistas com os familiares, e eram os jornalistas se emocionando, abraçando fonte. Eu lembro, assim, de ter sido um final... E ambos foram... eu lembro que a Chapecoense foi pro final da semana. E aí, essa coisa da chegada dos corpos e tal, pegou o final de semana. A Boate Kiss foi no final de semana. Tá? Então, assim, foi todo final de semana em função disso. E é impressionante como isso vai corroendo, vai corroendo. Mas, como o Renato disse, que eu acho que é importante, assim, esse filtro, a gente ainda tá aprendendo, né? Porque a gente é uma enxurrada de informações, como bem disse o Renato. O algoritmo, né, digital, ele é cruel, porque ele vai te alimentando, coisas, ele vai te alimentando. E a gente, e jornalista, então, mais ainda, né? Porque a gente quer saber. Não, o ser humano tem curiosidade. Tem, então, e mais do que isso, o ser humano tem uma curiosidade, existe um lugar de uma curiosidade mórbida, né? Claro. Da desgraça. A psicologia explica isso. Exatamente. Sim. Então, mas vocês entendem Enquanto que... tu vê a tristeza do outro, tu não pensa na tua. Na tua, perfeito. Isso é atávico. Perfeito. Aliás, tem muita análise de pessoas que é aquela coisa, o fulano não pode ver o outro feliz. Sim. Né? Porque aí ele lembra o quanto ele é triste. Jamais aqui no Rio Grande do Sul. Mas meu pai fala muito isso. Eu queria trazer um exemplo muito recente. Esses que tu dissesse foram massacrantes pra gente, né? Mas eu quero trazer um muito recente. A tragédia que aconteceu no Vale do Taquari. Se vocês lembrarem, e eu estava muito dentro, porque os nossos 3 hospitais são dali. Estrela foi afetado, o Arroio do Meio ali, o São José também. Nós tivemos colegas que perderam absolutamente tudo, inclusive a casa. Nós tivemos colegas que perderam tudo, só ficaram as paredes das casas. Então nós estávamos vivendo aquilo junto com eles. Mas eu queria mostrar para vocês, lembrá-los, chamar a atenção para uma coisa que me chamou muito a atenção. Os primeiros dias foram da tragédia, a tragédia humana das pessoas que perderam familiares, enfim, foi aquela água que ninguém imaginava, que ninguém estava preparado, então foi a tragédia. Mas logo em seguida veio o outro lado da moeda. Eu concordo plenamente. A rede de solidariedade. A reação, né? Mas a imprensa fez, Renato, diferente de outras vezes ali. Se eu não me engano, no segundo dia, foi uma terça de manhã, dia 5 de setembro. Eu saí de casa escutando várias notícias e aquilo tudo, e eu já ligando para o pessoal para saber o que tinha acontecido. 5 da tarde nós resolvemos para tudo, e agora a gente vai fazer uma enorme campanha, porque nós somos 5 hospitais, 38 unidades de saúde, então a gente tem um exército de pessoas, e nós começamos no mesmo dia a fazer uma campanha. E isso que me chamou a atenção. 2 dias depois a imprensa mostrava ainda, mas a imprensa já estava, olha, aqui é o ponto de distribuição, é para cá que vocês têm que vir, não venham todos os carros juntos. Então ali deu uma virada de chave, a imprensa assumiu este papel de menos tragédia e mais solução. Não, a gente teve, por exemplo, a chegada dos primeiros aviões trazendo as vacinas. Foi emocionantíssimo. Essa coisa, teve emissora que acompanhou ao vivo os aviões chegando, repatriando as pessoas, agora de Israel. Então, assim, se a gente for, por exemplo, também por um lado do esporte, né? Quando a gente pensa em Copa do Mundo, em Olimpíadas, claro que há sempre o crítico que vai dizer, estão tapando sol com a peneira, enfim, né? Então, como é que é a teoria do pão e circo, né? Enfim. Mas, o que é verdade também. Claro que é. Tem o seu lugar. Mas mostrar a Rebeca com esse monte de conquistas aí, isso é inspirador, é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Gente, eu fiz um post essa semana passada do Lewis Hamilton com um abrigo da seleção brasileira de 1994, a seleção tetracampeã. 700 mil pessoas, pelo menos até ontem, curtiram esse post. Imagina. E o envolvimento e o engajamento das pessoas, para ver quantas pessoas estão sedentas, não só de notícia boa, de imagens boas, positivas, mas também de orgulho do seu país, de uma pessoa homenageando o seu país, de um cara que tem toda uma luta, né, contra o racismo, contra a discriminação, que quase substitui um pouco o Ayrton Senna, entende? Uma parte dessa saudade do Ayrton Senna, né, porque é um cara fora de série, e esse cara homenageia o Brasil dessa forma, uma seleção brasileira vencedora.
torcedor, porque a atual, né, a gente sabe que não Há está controvérsias. muito boa. Mas pelo menos recupera aquele bom futebol brasileiro e faz uma massagem no Exato, ego das pessoas. exato. E olha como as pessoas respondem. E no conforto, né? Eu acho que tem essa coisa, a pauta positiva, ela ganha um lugar de conforto na casa das pessoas ou na vida das pessoas. Que é isso, é a Lourdes sair de casa e pensar, hoje eu não vou ver notícia, hoje eu vou só ouvir música e chegar leve. Claro, como disse o Renato, a gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente não pode virar alienados, a gente não pode achar que nada está acontecendo, né? Conheço pessoas, eu conheço, aliás, uma série de pessoas, cada vez mais, pra mim assustador, mas enfim, de pessoas que não têm televisão em casa. Eu acho que é assim, Márcia, não assisto muito pouco TV aberta hoje em dia. Sim. Porque encontro outras formas, consumo mais rádio, consumo mais internet, enfim. Mas não ter televisão em casa, pra mim, é muito ainda. Mas existem pessoas, e eu conheço várias, que estão adotando isso. Ou a televisão permanece e não tem mais o pacote de canais. Exato. A televisão serve para os On demand, streamings. exatamente. A minha serve pra isso hoje. Gente, quando a gente fala também, a gente já tá se encaminhando pro final, mas a gente também ouve muita expressão da imprensa combativa. Né? Que é essa imprensa de mostrar essas coisas, de fiscalizar, de cobrar, enfim. O que ela pode agregar, tornando ela, então, uma pauta positiva? Essa imprensa combativa. Eu acho que essa é uma expressão meio datada, sabe, Márcia? Porque eu acho que a gente vive ainda de um conceito de imprensa que foi criado nos anos 70, na ditadura, até antes, né, nos anos 60, na ditadura, na repressão, na censura, onde praticamente só existia a voz de poucos jornalistas e de poucos veículos de comunicação que tinham coragem de denunciar alguma coisa, denunciar a própria ditadura, a tortura, enfim. Que tem o seu lugar extremamente importante na história, né? E aí nós fomos criados, né? Eu fiz faculdade nos anos 80, ainda tinha muito disso nas cadeiras, nas disciplinas da faculdade, para ver como eu sou antigo, né? Cadeira. Eu falo cadeira, disciplinas. Eu também. Agora é disciplina, as disciplinas, né? Os professores falavam muito isso e a gente via nas redações de jornal aquele sujeito barbudo com a bolsa de couro, né? Atravessado. O cigarrinho caído. Café. Um verdadeiro agente da verdade. Aquele cara ali é o combativo. Notório saber. Dado pela sociedade. E não tem notícia positiva com ele. Não conta nada de bom, ele só vomita coisas ruins. Exato. Hoje eu acho que esta mesma imprensa combativa, que não pode abrir mão nunca, nem um segundo, de denunciar, de mostrar o que está errado, né? E de apontar a corrupção que corrói o país, de mostrar que a sociedade continua na mão de poucos poderosos e tendo seus direitos sendo subjugados, enfim, né? E existe toda uma população pobre no nosso país que sofre muito, né? Por vários motivos, né? Questões políticas, questões de gestão, questões do próprio funcionamento. Eu não sou contra o capitalismo, mas sim, o capitalismo penaliza essas pessoas mais pobres, né? Obviamente, né? E eu vivo numa sociedade capitalista e trabalho e sobrevivo por causa do capitalismo. Sim. Mas sei também que as pessoas pobres são muito penalizadas. Então, assim, esta mesma imprensa combativa que pode todos os dias combater, ela pode também, de novo, procurar soluções. Eu tenho saudades daquelas grandes reportagens. O que está acontecendo com o trânsito de Porto Alegre? Ouvimos 4 especialistas. Aí uma coluna com o que o especialista faria, que é completamente diferente do especialista 2 e diferente do 3, do 4. Olha que multiplicidade de visões de opiniões, que a imprensa pode trazer. E é essa mesma imprensa que não precisa deixar de ser combativa, mas ela pode ser propositiva. E eu vou de novo pegar um exemplo muito recente. E volto à questão da tragédia. O governador foi bastante atacado, mas como que vocês não previram? E as estações, jornalismo combativo, cobrando, fiscalizando, concordo com vocês, isso tem que continuar existindo. Senão nós não haveria nem democracia. É da índole do jornalismo. Não pode ser diferente. É da nossa premissa lá do nosso... Exato. São conceitos, do juramento. Exatamente. Existe ainda? Não sei se não se juramento. Não sei se fizemos. Mas enfim. Trabalhar com a verdade, somente a verdade. Imparcialidade. Está na consciência de cada um, tem que fazer isso. Então a gente tem que fazer. Mas ao mesmo tempo, aí o repórter nacional, ele disse, tá, mas ok, ele apontou possíveis erros,
falhas, omissões, enfim. Mas ele trouxe um exemplo, vamos lá de novo no exemplo que inspira. Tá, mas um município do Rio Grande do Sul acabou de criar uma secretaria de mudanças climáticas. Então, eu acho que é isso, sabe, Márcia? Tu não deixa de apontar o problema, o erro, aquilo que precisa de solução. Mas acho que na mesma matéria, Renato, já traz o novo. É mais do que o ponto contraponto, exato, né? É o ponto contraponto e uma proposição. Exatamente. É totalmente diferente, né? O contraponto a gente vai só se defender, era assim, né? Nós tínhamos um espaçozinho ali, a assessoria ganhava um espaçozinho de tantos caracteres por uma página inteira. É exatamente isso, não é o contraponto, é apresentar a solução, a inovação, aquilo que deu certo, não importa aonde, né? Em qualquer lugar no mundo. Hoje nós somos absolutamente globais, então eu acho que é isso. Tem que continuar existindo a investigação, a denúncia, porque, olha, gente, reforço, nós não teríamos uma democracia. Claro. Por pior que ela seja, mas nem isso teríamos se não houvesse esse tipo de atuação na imprensa. Mas ela tem que trazer, e eu reitero para vocês, depois do advento da pandemia, as pessoas precisam de modelos, precisam de exemplos, precisam respirar. Fôlego, literalmente, né? O exemplo é que nem roupa, né? A gente bota na vitrine e cada um escolhe a sua. Se isso identifica aí, mais com um com o outro e usa para si. Exatamente. Isso aí. Gente, muitíssimo obrigada. Eu queria que o Renato repetisse a frase que tu disse que ia finalizar o Fala Mercado. Que a pauta positiva vai, tu lembra? Então eu vou fazer. A pauta positiva, ela acho que conseguirá chegar no seu pódio, no seu lugar. Que ela merece estar. No lugar que ela merece, o dia que ela estiver junto com as outras e não tiver uma coluna especial, não tiver uma vinheta no rádio. Ou não tiver alguém dizendo, temos que ter. Exatamente. Quando ela se tornar Não natural. de um Renato Martins dizendo, olha só, tem que fazer notícia positiva. Perfeito. Quando a gente começou, lá tinha um selo, pauta positiva, para dizer o que era diferente das outras. Ela tem que se misturar e tem que estar isso na cabeça das pessoas, né? Na cabeça de quem recebe essa informação toda e que seleciona mentalmente o que quer. Gente, muitíssimo obrigado. A gente fez, há um tempo atrás, um episódio sobre publicidade com impacto positivo, que é um episódio muito bonito também. Legal. E aí depois disso eu falei, não, agora vamos falar de legal. jornalismo Obrigado. também, né? Vamos falar. Que bacana. Obrigado por lembrar da gente. Sem dúvida. Esse e debate pensar, é essencial, né, Márcia? E pensar que existem pessoas entusiastas disso e pessoas que não são entusiastas, como o Renato bem disse no início, por moda, porque é legal, porque é bonito. Não, é porque realmente tem embasamento, tem pesquisa. A gente precisa desse respiro. Nós não falamos, mas não tem a ver com espiritualidade ou religiosidade. Não tem. É uma coisa científica, é um trabalho técnico, o jornalismo, como qualquer outra coisa. Porque a técnica jornalística ela é a mesma para o combater mal. ou Isso. para dar proposições. Então, definitivamente, a gente precisa desse lugar. Isso aí. Obrigado pelo espaço, Márcia. Exatamente. Parabéns por propor Obrigada. esta pauta. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. Curte, compartilha, comenta, que essa mesa tá cada vez melhor. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.